Deus. Boa noite, povo de Deus. Graça e paz. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro dos Juízes. Eu sei que Deus já tem falado conosco desde o começo desse culto, todos os dias dessa campanha. E eu não tenho dúvida que hoje não será diferente. O Senhor tem ministrado uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Enquanto você encontra, eu quero externar também a minha gratidão a Deus por mais um ano estarmos aqui juntos. Pastor Felipe, pastora Daniela, grandes amigos que o Senhor tem nos dado. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Trago um abraço também aos meus pastores, pastor Luiz, pastora Soninha, Mateus, que sempre me acompanha, que Deus abençoe. Juízes, capítulo de número 6, o versículo é o de número 11, Juízes 6, 11, Juízes 6, 11, se você encontrou, diga glória a Deus. O texto diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Aleluia. Orando a Deus e pedindo um direcionamento do Senhor sobre essa noite, Ele ministrou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com a sua vida, através do texto que lemos e da vida de Gideão. Nós conhecemos a história desse homem, sabemos quem ele é, mas Gideão, ele foi um dos juízes que era responsável por dar continuidade a Josué. Depois que Josué foi morto, Josué morreu, Josué já não estava mais fisicamente presente sobre o exército de Israel. Agora era necessário que aquele exército, que aquele povo tivesse uma continuidade de liderança. E Gideão é um dos juízes. Muito obrigado. Gideão é um dos juízes que tem essa incumbência, essa responsabilidade de liderar o povo, de liderar a nação, de juntar um povo para a peleja. E nós conhecemos muito bem Gideão acerca da sua batalha contra os midianitas, das suas provas com Deus. Mas quando eu leio esse texto, o Senhor falou muito ao meu coração sobre a chamada de Gideão para viver as promessas de Deus. Nós estamos falando sobre viver as promessas de Deus, e quando Deus vai fazer um chamamento com aquele homem, quando Deus vai tirar Gideão da sua zona de conforto, do seu comodismo, daquilo que ele estava acostumado a viver, há um momento especial de tratar de Deus com a vida dele. Perceba que o ciclo que Gideão está vivendo era um ciclo vicioso, porque a Bíblia é clara quando diz que ele malhava o trigo na eira. A eira era um lugar aberto, espaçoso, um campo muito grande, ventilado. A luz do sol estava iluminando a colheita e a plantação e o trabalho de Gideão. Mas todos os anos, na época da colheita, Gideão tinha o trabalho de debulhar o trigo, separar o grão, ensacar o trigo. E quando o trigo já estava pronto, ensacado, os midianitas, que eram os inimigos de Israel, vinham e levavam de volta tudo aquilo que Gideão havia plantado. E o que é mais engraçado é que a Bíblia nos faz entender que o que os midianitas deixavam para Gideão e sua família eram só as sobras, o resto, o que sobrava, os rabiscos, os respingos, as migalhas daquilo que eles furtavam, roubavam, levavam do povo. Gideão precisava viver e sobreviver com aquilo. Então isso foi se tornando um ciclo muito vicioso. Todos os anos a eira, ou o lugar aberto, o campo de plantação de trigo, eu começo a imaginar e entrar no texto de que aquilo para Gideão não era um lugar confortável,
no sentido de que ele não vencia, ele não avançava. É um lugar em que ele só perdia, porque o inimigo estava tomando tudo aquilo que era de seu trabalho. Mas Gideão também tornou aquele lugar um lugar confortável, porque para ele era confortável estar ali. Era confortável ou estar na sua zona de conforto, manter-se no mesmo lugar. E isso fez com que por alguns anos ele vivesse na mesma posição, vivesse no mesmo lugar. Ainda que eu esteja perdendo, Gideão podia pensar, eu não tenho coragem de tentar o novo. Eu não tenho coragem de sair desse lugar, começar do zero, buscar uma nova iniciativa, buscar um novo momento, buscar um novo lugar, porque por algumas vezes na nossa vida é assim, é difícil mudar de posição. E quando eu digo mudar de posição, eu não digo mudar de posição física. Não é uma mudança somente física de sair de um ponto A e ir até um ponto B. Mas mudar de posição é mudar a nossa atitude. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de direcionamento, é uma mudança do que nós estamos fazendo para Deus. Mudar de posição é entender que aquilo que eu estou fazendo talvez não seja necessário para viver aquilo que Ele já tem prometido para mim. Então eu preciso mudar de posição para viver o novo. Eu preciso mudar de posição para viver as promessas. Eu preciso mudar de posição para viver de fato aquilo que Deus já reservou para mim e para minha casa. Gideão se acostumou a estar na zona de conforto, mas ele agora está entendendo que é necessário mudar de posição. Por algumas vezes na nossa vida será necessário mudar de posição para vivermos as promessas de Deus. Porque ninguém vive promessas de Deus na zona de conforto. Porque Deus não estabelece promessas no lugar que é a nossa zona de conforto. Biblicamente, todas as vezes que Deus precisava cumprir promessas em alguém, era necessário que essa pessoa saísse do seu comodismo, saísse da sua zona de conforto, saísse daquilo que ela estava acostumada a fazer, mudasse de posição. E eu volto a dizer que não é uma mudança somente física, mas principalmente uma mudança mental, espiritual, de atitude. Talvez 2020 é um ano que está sendo difícil. Nós vínhamos no caminho conversando, eu vim com o Mateus falando, e a gente sabe que 2020 está sendo um ano difícil. Muita gente está enfrentando essa pandemia, está enfrentando essa crise, seja ela emocional, seja ela física, seja ela na área da saúde, seja ela na área financeira. É um ano de crises. Mas perceba que para nós que estamos com Cristo, nós entendemos que o direcionamento de Deus está sendo esse. Deus está nos levando a mudar de posição. E quando eu digo mudar de posição, eu vou ser muito enfático nisso. Não é uma mudança física de sair de um lugar A e ir até um lugar B, mas mudar de posição é mudar aquilo que eu tenho feito para viver as promessas de Deus. Gideão estava tão acostumado com a sua zona de conforto, com o seu comodismo, que Deus precisou estreitar aquilo que ele estava vivendo para que ele entendesse que era necessário fazer algo novo para Deus. Para viver o novo de Deus, eu preciso fazer algo novo de Deus. Para viver as promessas de Deus, eu preciso mudar a posição que eu estou vivendo. Porque a eira não é o lugar das alegrias de Gideão. A eira não é o lugar das colheitas maravilhosas de Gideão. Mas a eira é o lugar das tristezas, das colheitas aflitas. Porque imagina um pai de família sair de casa todos os dias, plantar o trigo, debaixo de um sol escaldante, regar, colher, debulhar, ensacar, e quando o seu trabalho estava pronto, que ele poderia usufruir daquilo, o inimigo vem e leva de mão beijada tudo que eu demorei um ano inteiro para construir. Mas agora Gideão está entendendo, me é necessário mudar de posição. É necessário sair da minha zona de conforto. Talvez você chegou aqui, você tenha ouvido palavras de Deus, de direcionamento de Deus, e eu vim aqui hoje com uma palavra profética sobre você e a tua casa, para viver o novo e as promessas de Deus. Em 2021 é necessário mudarmos de posição. É necessário fazer algo novo para Deus, porque toda mudança de posição no mundo natural reflete uma mudança de posição no mundo espiritual. Tudo aquilo que nós fazemos aqui para fazer para Deus reflete um direcionamento de Deus sobre aquilo que Deus também fará para nós. Gideão estava
estava tão acostumado a viver nesse lugar que ele não consegue enxergar além da sua limitação humana. E quando nós estamos acostumados a viver no mesmo lugar, na mesma posição, perceba que para Gideão talvez fosse até difícil voltar para a eira. Porque para mim seria difícil voltar para o lugar das minhas colheitas aflitas. Para mim seria difícil voltar para o lugar que eu sei que quando tudo estiver pronto, o inimigo só vem, toma e leva de volta. Mas agora Gideão está entendendo que era necessário mudar a posição. Era necessário fazer algo novo. Era necessário fazer além daquilo que ele estava fazendo. Por quanto tempo na nossa vida nós continuamos fazendo o mesmo? Ainda que eu perca, eu continuo fazendo o mesmo. Ainda que eu não esteja vencendo ou avançando em nada, eu continuo fazendo o mesmo. Ainda que eu não esteja vivendo as promessas de Deus, eu continuo fazendo o mesmo. Ainda que eu não esteja no lugar que Deus já determinou para mim, eu continuo fazendo o mesmo, porque mudar de posição traz medo. Eu tenho medo de tentar de novo, eu tenho medo de fazer de novo, eu tenho medo de me doar demais, eu tenho medo de me colocar demais na presença, eu tenho medo de tentar fazer algo além, porque perceba, mudar de posição é ir de encontro com o comodismo que nós estamos vivendo. Mas Deus não gosta de trabalhar com ninguém na zona de conforto. Deus não gosta de trabalhar com ninguém na posição das colheitas aflitas. Gideão agora tem um entendimento que vem de Deus, de que para viver as promessas de Deus era necessário mudar a sua posição. Quando ele está entendendo isso, eu começo a aplicar na nossa vida. Por algumas vezes é necessário mudarmos a nossa mentalidade, mudarmos o nosso pensamento, mudarmos a nossa visão, mudarmos a nossa atitude para viver aquilo que Deus já preparou como promessa. Porque enquanto eu vivo confiando na força dos meus braços, na força da minha mão, achando que aquilo que eu faço é suficientemente bom para suprir a necessidade da minha casa, da minha família, dos meus filhos, eu não consigo enxergar a mão de Deus agindo em meu favor. Porque se eu estou confiando na minha mão, a mão de Deus está preparada ao lado, mas eu estou confiando naquilo que eu faço. Gideão estava vivendo debaixo desse posicionamento. Comece a mergulhar de cabeça comigo nesse texto, porque a Bíblia é muito clara, muito transparente quando diz que todos os anos Gideão estava vivendo o mesmo ciclo e a família dele vivia somente das sobras. Então ele talvez tivesse medo de dizer: se eu mudar de lugar, se eu sair da eira, se eu tentar fazer o novo, o que é que vão falar de mim? O que é que vão dizer de mim? E se meus filhos morrerem de fome? E se a minha casa padecer de fome? Os midianitas me deixam, é o resto, mas pelo menos eu tenho alguma coisa para viver. É o resto, mas pelo menos eu tenho alguma coisa para sobreviver. É o resto, mas pelo menos alguma coisa me alimenta durante todo o ano. Mas agora Gideão está entendendo que aquele posicionamento não é o lugar que Deus preparou para a vida dele. Talvez Deus precise nos dar esse chacoalhão de apertar o lugar que nós estamos vivendo, para que a gente possa entender que aquela posição não é o lugar que Deus está preparando para nós. Deus já tem uma posição pronta, Deus já tem um lugar preparado, Deus já tem uma válvula de escape separada. Quando Gideão entende que é necessário mudar de posição, eu aprendo algo muito precioso nesse texto. Todas as vezes que a gente muda de posição, toda mudança de posição altera a revelação de Deus sobre a nossa vida. Toda mudança de posição altera a revelação de Deus sobre a nossa vida. Quando Gideão entendeu que ele precisava mudar de posição, Deus agora estava mudando a revelação de Deus sobre a vida dele. Porque enquanto Gideão não muda, ele não consegue enxergar um lugar diferente. Mas quando Gideão resolve mudar, Deus mostra para ele algo que ninguém nunca viu. Deus faz ele enxergar um lugar que ninguém nunca enxergou. Deus faz ele reparar num ponto que ninguém nunca reparou. Porque toda mudança de posição altera a revelação de Deus sobre a nossa vida.
vida. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: é necessário mudar de posição, porque enquanto nós vivermos no lugar das colheitas aflitas, com medo de fazer mais para Deus, nós não vamos conseguir enxergar o lugar que Deus já determinou para você e para a tua casa. Mas quando você decidir mudar a posição e dizer: a partir de agora eu vou me posicionar no lugar que Deus determinou para mim, Deus te fará enxergar algo que ninguém nunca enxergou. Deus te fará ver um lugar que ninguém nunca viu. Deus nos faz ver coisas, porque Gideão está ali vivendo sobre a eira. E todo mundo que olha para aquele lugar pensa o seguinte: pastor, só dá para plantar trigo na eira. Só dá para fazer o que Gideão faz nesse lugar. Não existe um outro lugar que seja propício para a plantação de trigo, porque a eira é espaçosa, o campo é aberto, o sol ilumina, o vento ajuda a separar a casca do grão. A eira é o lugar propício. Mas quando Gideão entende que é necessário mudar de posição, que é necessário sair do lugar que ele está perdendo e ir para o lugar que Deus já determinou para ele viver as promessas, Gideão enxerga o lagar. Gideão enxerga algo que já estava ali, mas que ele não conseguia enxergar porque ele ainda não tinha mudado a sua posição. Gideão enxerga um ponto que talvez fosse seu caminho de passagem de todos os dias, mas enquanto a visão dele não foi mudada, ele não conseguiu enxergar aquele lugar como uma válvula de escape. Enquanto o posicionamento dele não foi alterado, ele não conseguiu enxergar aquele lugar como um lugar onde Deus poderia mudar a sua história. Ele ainda não conseguia enxergar aquele lugar como um lugar que fosse um lugar de refúgio, para separação de Deus sobre a vida dele, porque os inimigos estão procurando lá na eira, porque todos os anos é o mesmo caminho. Eles estão acostumados a saber que naquela época há trigo na colheita de Gideão. Eles vêm para tomar aquilo que ele plantou. Mas agora Gideão encontrou uma válvula de escape, porque toda mudança de posição altera a revelação de Deus sobre a nossa vida. Talvez 2020 tenha sido um ano, e está sendo um ano difícil para muita gente, mas quando nós resolvemos mudar o nosso posicionamento para viver as promessas de Deus, Deus abre lugares que talvez ninguém enxergue, que talvez ninguém veja, que talvez nós mesmos não conseguíamos observar, mas quando nós nos colocarmos na posição que Deus já determinou, Deus preparará válvulas de escape. Gideão está entendendo que era necessário sair daquele lugar, que mentalmente ele precisava mudar o seu posicionamento e a sua atitude para com Deus. Eu preciso mudar de posição, eu preciso fazer alguma coisa, porque é muito fácil nós nos acomodarmos. O ser humano se acostuma muito fácil. Se a gente pega o carro e aí o carro está lá, um lado do carro está com problema, suspensão do lado esquerdo está baixa. O primeiro dia que você anda, a gente está assim, ó, incomodado, né? Está difícil, não vou conseguir, preciso arrumar esse negócio do carro. De repente, uma semana você não arrumou, você já está assim. Um mês, a hora que sai do carro, já está andando desse jeito. Se acostumou com aquilo. O ser humano se acostuma muito fácil com as coisas. E a zona de conforto nos faz talvez acostumar com o lugar das nossas colheitas aflitas. E aí, como Gideão, a gente se contenta em viver com as sobras, com medo de tentar o novo. Se contenta em viver com aquilo que os midianitas estão rabiscando pelo caminho, com medo de tentarmos o novo. Mas agora Gideão está dizendo: eu preciso mudar de posição, porque o lugar que Deus preparou para minha casa e para minha família está vazio enquanto eu não tomo uma atitude de mudar. O lugar que Deus já separou para eu viver as promessas dele ainda está vazio, porque eu ainda não tomei uma atitude de mudar de posição. Gideão está entendendo que o propósito de Deus para a vida dele não está na eira, não está na zona de conforto, não está no lugar que ele não faz quase nada. Mas a promessa de Deus para a vida dele está no lugar improvável. E como Deus gosta de esconder promessas dentro de lugares improváveis.
Como Deus gosta de esconder tesouros dentro de lugares improváveis. É dentro do lugar mais improvável que a gente olha e pensa que não vai dar certo, que Deus está escondendo as promessas dele sobre você e sobre a tua casa. É dentro do lugar mais improvável que Deus está escondendo tesouros extraordinários para você e para a tua casa. Talvez alguém está olhando e dizendo, não, é improvável demais, não vai dar certo, mas você acreditou e Deus está confirmando e estabelecendo sobre a tua vida e sobre a tua casa, que no lugar improvável, Deus está reservando milagres extraordinários. Gideão entendeu que aquele lugar era improvável demais. Primeiro, o lagar era um ponto, um lugar estratégico para se pisar uvas e não malhar trigo. Segundo, historicamente o lagar era um buraco aberto dentro de uma rocha. Havia uma rocha, eles abriam um buraco lá dentro, colocavam um piseiro de uvas, alguns odres, alguém pisava as uvas lá dentro, o lugar não podia ser muito amplo, tinha que ser apertado, era proposital que ele fosse apertado, era proposital que ele fosse pequeno, porque só cabia o pisador, o piseiro e os odres. Quando a uva estava pisada, aquilo era coado, filtrado e colocado aquele vinho dentro dos odres para fermentação natural. O cheiro se espalhava pelo buraco de dentro da rocha, mas o lagar era um buraco aberto no meio da rocha. Era um lugar muito improvável. Era um lugar que ninguém imaginava que dali pudesse sair alguma coisa diferente. Mas quando Gideão resolve mudar de posição, Deus faz Gideão enxergar um lugar improvável como um provável ambiente de milagres de Deus. Quando nós mudamos a nossa posição, aquilo que é improvável para alguém, para quem está abaixo do propósito de Deus, é um provável lugar para viver o milagre de Deus. Quando Gideão vem para o lagar, perceba que a mudança de posição já está alterando a revelação de Deus na vida dele. Até então ele pensa, não é possível plantar trigo, ou colher trigo, ou ensacar trigo, ou debulhar trigo, malhar o trigo dentro do lagar, porque o lagar é um buraco aberto dentro da rocha. Para fazer o que eu faço, eu preciso de espaço, eu preciso da claridade do sol e eu preciso do vento. Dentro do lagar eu não tenho espaço, eu não tenho claridade e eu não tenho vento. Mas Gideão entende que dentro do lagar, ele tem um posicionamento direcionado por Deus. Porque é nos lagares da vida que Deus começa a realizar as promessas que Ele tem sobre nossas vidas. É dentro dos lugares improváveis. É dentro dos lugares que talvez alguém olhe e diz, não, dali não dá certo, eu já tentei, eu já fiz. Mas Deus está dizendo, eu não estou na eira das suas colheitas aflitas. Eu estou no piseiro de uvas, o lugar que eu já preparei para você plantar, colher, ensacar e viver o extraordinário de Deus sobre você e sobre a tua casa. Gideão entendeu que aquele lugar era tão apertado, tão pequeno, que dentro do lagar só cabia Gideão, o trigo e Deus. Eu vou repetir para você entender e gravar isso. Dentro do lagar só cabia Gideão, o trigo e Deus. O inimigo não cabe, porque dentro do buraco apertado da rocha não tem espaço. A doença não cabe, o problema não cabe, a dificuldade não cabe, a crise não cabe, porque Deus sempre abre um buraco apertado na rocha. Para quem está do lado de fora não consegue entender, mas para a gente que está dentro do propósito entende, que lá dentro do lugar que Deus já preparou para você, só cabe você, o trigo e Deus. Você, aquilo que é teu e Deus. Você, a tua casa e Deus. Você, a tua família e Deus. Você, o teu projeto e Deus. Você, o teu trabalho e Deus. Você, a tua empresa e Deus. Você, o teu ministério e Deus. Você, os teus filhos e Deus. No buraco apertado da rocha o inimigo não cabe, porque ele está na eira procurando alguém para tragar. Mas Deus já nos fez mudar de posição, porque eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a vida de alguém. Deus está preparando um buraco apertado dentro da rocha para salvar você
você e a tua casa da mão do teu inimigo, para salvar você e a tua casa da mão dos midianitas. Deus sempre preparará um lugar, pode ser apertado para alguém, mas é proposital, porque lá dentro só tem espaço para você, o trigo e Deus. Gideão entende que é necessário sair de um lugar que parece amplo, mas lá naquele lugar eu não consigo vencer, não consigo avançar, nada dá certo, nada flui, nada frutifica. Mas agora ele está entendendo, pastor, que Deus não está na eira, Deus está no lagar. Porque toda mudança de posição altera a revelação de Deus sobre a nossa vida. Quando Gideão sai do lagar e sai da eira e vai para o lagar, alguém podia dizer para ele: mas o que é que você vai fazer no lagar? Nem é tempo de uva. O tempo das uvas já passou faz tempo, Gideão. Esse tempo agora é de trigo. Mas Gideão está dizendo: eu estou debaixo de um direcionamento de Deus. Eu estou debaixo de uma palavra profética de Deus. Você está debaixo de uma palavra, de um direcionamento de Deus. Talvez alguém vai dizer para você o que é que você está fazendo, mas Deus vai te dar estratégias que vão mudar a história da tua casa. Deus vai te mostrar uma válvula de escape que vai mudar a história de você e da tua família. Alguém pode olhar para você e dizer: o que é que você está fazendo? Você está doido, você está doida, você está perdendo a sua consciência. Não, eu estou debaixo de uma palavra profética de Deus. Enquanto eu mudo de posição, Deus está preparando um buraco apertado dentro da rocha, para que eu possa viver o novo de Deus. Aleluia. Gideão está agora vivendo um novo posicionamento. Ele sai da eira e ele vem para o lagar. Mas o que o texto deixa muito claro, e eu quero ser bem sucinto para que você entenda isso. O texto que lemos diz o seguinte: então veio o anjo do Senhor. Então veio o anjo do Senhor. Não é que o anjo já não estivesse ali, mas o posicionamento de Gideão determina o caminhar do anjo. O que Deus nos ensina nessa noite através desse texto: quando eu mudo de posição e eu resolvo me posicionar para viver as promessas de Deus, o meu posicionamento determina o posicionamento do mundo espiritual em meu favor. Então veio o anjo do Senhor. Não é sobre um Deus que não quer entrar, é sobre um Gideão que ainda não decidiu mudar de posição. Deus está ali com o seu anjo pronto para fazer, só esperando um Gideão decidir fazer primeiro. Talvez você chegou aqui, 2020 está se encerrando, 2021 está chegando, batendo a porta, e a gente pergunta: por que é que Deus ainda não fez? Não é sobre um Deus que não quer fazer, é sobre um eu que ainda não decidiu fazer o novo por Deus. Quando eu decido fazer o novo de Deus, é automático, e a gente tem que ser muito crente para entender isso. Então veio o anjo do Senhor, o anjo está ali. Quando eu tomo uma posição de mudar de posição, o anjo muda comigo. O mundo espiritual caminha conforme o meu caminhar perante aquilo que Deus já preparou para a minha vida. Deus quer fazer, depende de mim querer dar o primeiro passo para que Ele faça. Deus quer mudar, depende com que eu me posicione para que Ele possa mudar. Deus quer transformar, mas depende que eu me posicione para que Ele inicie o processo de transformação. Deus tem algo novo, bom, extraordinário, vontade perfeita, boa e agradável a realizar na tua vida, mas Deus me trouxe de Rio das Pedras aqui para dizer para você: é necessário mudar de posição. Quando eu mudo de posição, Gideão muda, o mundo espiritual muda com ele. Não é sobre um anjo que ainda não está, o anjo já está ali, mas ele ainda está parado, porque Gideão ainda está parado. Quando Gideão caminha, o anjo caminha com ele. Deus está te chamando para caminhar com ele, porque quando você começa a fazer algo novo, o mundo espiritual já está preparado para fazer algo novo também. Quando Deuteronômio vai falar sobre as bênçãos de Deus, e eu não estou dizendo somente de posicionamento
posicionamento para atrair bênçãos. Eu estou dizendo sobre posicionamento para atrair o mundo espiritual. Mas Deuteronômio é um exemplo que diz o seguinte: se eu caminhar para a direita, as bênçãos do Senhor me acompanharão. Se eu caminhar para a esquerda, as bênçãos do Senhor me acompanharão. Se eu for à frente, elas me acompanham. Se eu for atrás, elas me acompanham. Mas não é somente sobre as bênçãos seguirem aquele que está caminhando. É sobre o mundo espiritual dar seguimento a alguém que está resolvendo caminhar na posição que Deus já determinou. Eu vim aqui só para te convidar. É hora de mudar de posição. Ah, pastor, mas eu já tenho feito muita coisa. Para Deus, tudo aquilo que a gente faz ainda é pouco. Esses dias eu me peguei pensando, e aí Deus me confrontou, porque aí eu estava cansado, corrido. Foi um dia, pastor Felipe, que eu preguei a semana toda, chegava do trabalho, tomava um banho, dava um beijo na filha e na esposa, ia para alguma agenda. O Mateus está aí comigo, a gente foi para muitos lugares nesse ano. Deus abriu muitas portas. Era uma semana que eu preguei quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando chegou domingo à noite, eu estava em casa, cansado, o corpo já estava esmorecido, eu sentado no sofá de casa, e aí minha esposa falando, a voz parece que estava longe. Aí dentro de mim eu estava pensando com Deus, eu disse: meu Deus, eu estou cansado, eu tenho feito tanto. E aí Deus trouxe ao meu coração: o que é que você tem feito? Perto de tudo aquilo que eu já fiz. Tudo aquilo que nós façamos para Deus ainda é pouco. É por isso que eu sempre digo, é necessário mudar de posição todos os dias. Porque mudar de posição envolve a minha mente renovada. Todos os dias dizer: Deus, eu quero fazer mais. Se hoje eu acho que eu estou fazendo muito, amanhã eu quero fazer mais. Se amanhã eu penso que eu estou fazendo muito, eu quero fazer mais. E amanhã eu quero fazer mais, e depois de amanhã eu quero fazer mais. Porque quanto mais eu faço para Deus, quanto mais eu estou mudando de posição, quanto mais eu estou avançando naquilo, mais Ele está abrindo o buraco apertado dentro da rocha, para que eu possa viver as promessas dEle lá dentro. Gideão está entendendo. Então veio o anjo do Senhor. Então veio o anjo do Senhor. Então veio o anjo do Senhor. Então, a raiz etimológica dessa palavra usada então, nesse texto, nesse significado, a raiz etimológica dela então é ir para dentro, entrar. Mas não é sobre um Deus que não entra, é sobre um Gideão que ainda não tinha entrado. Porque por algumas vezes Deus espera o nosso passo para entrar conosco. Gideão está na frente do lagar, e quando ele entra, o anjo entra. Quando ele entra, Deus entra com ele. 2021 está chegando e talvez a sua cabeça tenha muitos planos, mas o medo de realizar te impede de chegar. Deus me trouxe aqui só para me dizer: entra. Porque quando você entra, Deus entra com você. Dá o primeiro passo, porque quando você pisa, Deus pisa. Quando você fala, Deus faz. Quando você tenta, Deus realiza. Talvez o que Deus espera de nós é um posicionamento de fazer. Mas será que vai dar certo? Será que vai ser diferente? 2020 foi um ano difícil. Tem muita gente dizendo que 2021 é um ano de recessão. É recessão para quem não está debaixo de um propósito. Mas para quem entende que quando eu mudo de posição, eu piso, Deus pisa comigo. Eu entro, Deus entra comigo. Eu faço, Deus faz comigo. Não tenha medo de mudar de posição. Deus me trouxe aqui carregando o peso de uma palavra profética, e eu preciso liberar sobre a vida de alguém. 2021 não é um ano das suas colheitas aflitas. 2021 não é o ano do inimigo tomar conta daquilo que é teu. Mas 2021 é o ano de viver um tempo novo de Deus para a tua casa, para a tua família, para a tua igreja, para o teu ministério, para a tua chamada, para o teu casamento, para a tua empresa, no teu trabalho. Deus só te trouxe aqui hoje para dizer: entra que eu entro com você, faz que eu faço com você, dá o primeiro passo que eu estou caminhando contigo. É mais ou menos assim: eu caminho, o mundo espiritual caminha ao meu favor. Não é sobre um Deus que não entra, é sobre um Gideão que estava com medo de entrar. Mas quando eu venço o medo para mudar de posição e tentar o novo, o mundo espiritual já está preparado para andar junto comigo. Deus te trouxe
trouxe aqui, você que me acompanha na tua casa, Deus está falando conosco. É tempo de mudar de posição, é tempo de caminhar, é tempo de avançar, não é tempo de retroceder nem de ficar estagnado. Deus está te chamando para dizer: entra, filho, entra, filha, faz que eu faço com você. Aleluia, aleluia. Porque quando eu entro, Deus entra comigo. O inimigo está procurando Gideão lá na eira. Você consegue imaginar essa cena? O inimigo vem todos os anos e encontra Gideão no mesmo lugar para levar o que é dele. Mas agora, pastor Felipe, os midianitas chegaram. Cadê Gideão? Cadê ele? Cadê ela? Mas ali na eira não tem ninguém, porque alguém decidiu sair do lugar da vulnerabilidade. Alguém decidiu sair do lugar das colheitas aflitas. Alguém decidiu sair da zona de conforto para viver as promessas de Deus. Eu tenho uma boa palavra, uma palavra profética para alguém aqui. 2021, o inimigo vai te procurar na eira, mas ele não vai te achar, porque eu sei que aqui nesse lugar tem pessoas que estão mudando de posição. Você vai sair do lugar das suas colheitas aflitas e vai para o lugar que Deus já preparou. É um buraco apertado na rocha, não importa. Pode ser um lugar pequeno, mas é o que Deus reservou. Pode ser imensurável para alguém, pode ser improvável para alguém, pode ser questionável para alguém, mas é o lugar que Deus já separou para você viver as promessas dele para a tua vida. Ainda que Deus tenha que nos apertar para nos afunilar, para nos tirar da eira, mas Deus já está preparando uma válvula de escape para você e para a tua casa. Deus já está preparando. Meu Deus, eu estou sentindo uma presença tão poderosa de Deus aqui, porque Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: 2021, o inimigo pode estar te procurando na eira, te procurando dizendo: cadê ele, cadê ela, onde é que ele está? Ele veio para o lugar que sempre te atacou, para o lugar da vulnerabilidade, mas lá na eira não tem ninguém, porque Deus está te chamando para viver um novo nível. Deus está te chamando para entrar no lugar que ele preparou. Até hoje o inimigo pode fazer festa com a tua casa, com aquilo que é teu. Talvez você chegou aqui dizendo: olha, pastor, 2020 foi um ano tão difícil que parece que eu só perdi, mas Deus me trouxe aqui para dizer: sai da tua zona de conforto, vai para o lugar que Deus já te preparou, vai para o lugar que Deus já te reservou. O inimigo pode te procurar lá na eira, mas ele não vai te encontrar, porque você não está mais no lugar vulnerável, agora você está no buraco apertado dentro da rocha que é Cristo. Você está no lugar reservado que é a rocha que é Cristo. Ele é a rocha, como o Salmo de número 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Levante a tua mão direita que eu quero profetizar para alguém. Deus tem um buraco apertado no meio da rocha. Deus tem uma sombra debaixo das asas. Deus tem um lugar reservado. Deus tem um lugar especial para você e para a tua casa. O inimigo vai te procurar e não vai te encontrar. A doença vai te procurar e não vai te encontrar. A crise vai te procurar e não vai te encontrar. Os midianitas vão procurar e não vão te encontrar. Mas Deus está dizendo: muda de posição, altera a posição. Alguém vai te procurar na eira, mas você já está dentro do lagar. É apertado, só cabe você, o trigo e Deus. Mas Deus está dizendo: é aí que eu estou mudando a tua história. Quando eu entendo que é necessário mudar de posição e eu entro no lugar que Deus já reservou para mim, o lugar é muito apertado, mas Deus está lá. É improvável, mas Deus está lá. Alguém diz que não vai dar certo, pastor, mas Deus está lá. Não vai fluir, mas Deus está lá. No lagar não dá para fazer nada, mas Deus está lá. Sabe aquelas portas que Deus abre que ninguém entende, mas a gente sabe que Deus está lá. Gideão entra.
E quando Gideão entra, o anjo entra com ele. Mas aí o que me chama a atenção no texto é que o texto diz o seguinte: então veio o anjo do Senhor. Então Gideão entrou, o anjo entrou e assentou-se. Porque sempre que a gente está com pressa e que a nossa passagem é rápida, a gente fica em pé. Já percebeu isso? Alguém diz para você, senta, você diz, não, estou bem aqui porque eu já vou, é rápido. Mas quando a gente senta, prepara o café, manda o menino buscar o pão de queijo, sentei. Assentar, sentar, acomodar, dá o entendimento de que a minha passagem aqui não é só de passagem, eu vou ficar. Quando Gideão entende que era necessário mudar de posição e ele vê o lugar que Deus já reservou, a Bíblia diz que o anjo assentou. Não é que o anjo já não estivesse ali, mas enquanto Gideão não toma uma posição, o anjo não fica. Quando Gideão toma um posicionamento, a Bíblia diz que o anjo senta. E o anjo assentou-se é uma confirmação de Deus para Gideão, pastor. Deus dizendo, eu vou ficar no lugar que eu já preparei para você ficar. Eu vou sentar contigo no lugar que eu já preparei para você sentar. Quando você decidir mudar de posição e entrar no lugar que Deus já preparou para a tua casa, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. O anjo vai sentar junto contigo. Porque o sentar significa que Deus tem uma aliança com Gideão. E é como se, mesmo que subentendido, o anjo está dizendo para Gideão, Deus tem uma aliança com você. Porque a aliança de Deus não é com o lugar que você está, mas com quem está no lugar que Deus já determinou. Porque para alguém, Gideão só seria próspero na eira, mas a aliança é com Gideão e não com a eira. A Gideão está entendendo que a aliança que Deus tem não é com o lugar que ele está, não é com o posicionamento que ele está, não é onde os seus pés estão pisando, mas a aliança é com ele. O lugar é apertado, mas Deus tem uma aliança comigo. O lugar é desfavorável, mas Deus tem uma aliança comigo. O lugar pode ser pequeno, improvável, mas Deus tem uma aliança com você. Não importa onde você estiver, não é o lugar que vai determinar o que vai acontecer na tua vida, é a aliança de Deus com você que vai determinar o que vai acontecer naquele ambiente que Deus te colocar. Então assentou-se, Gideão está entendendo que dentro daquele lugar há uma aliança estabelecida, ele com Deus. E para concluir, orar com você. Quando Gideão entende o posicionamento e a mudança de posição, que era necessário viver o novo, que era necessário sair da sua zona de conforto para que Deus manifestasse a promessa de Deus na vida dele. Sabe o que eu aprendo, pastor Felipe? Que lá dentro do lagar, Gideão experimentou com Deus algo que ninguém nunca provou. Quando você decide se posicionar e entrar no lugar que Deus já preparou sobre a tua vida, o que te espera dentro do lagar é algo único, novo e feito sob medida para você e Deus. Quando Gideão entra no lagar, lagar é o lugar de pisar uvas. A estação não é de uvas, mas o lagar traz os vestígios do que foi semeado, plantado e pisado ali. Gideão está separando o trigo. Mas a primeira coisa que acontece com o grão do trigo de Gideão dentro do lagar é que a cor do trigo é amarelado, areia, ocre, um bege. Mas o trigo malhado dentro do lagar, a primeira coisa que acontece com ele é que ele tem a sua cor mudada. Porque em contato com o piseiro de uvas, aquele grão agora tem uma cor rosada, vinho, vermelhinha.
A segunda coisa que acontece com o trigo que é malhado no lagar é que o trigo, quando ele vai ser ensacado, ele exala um cheiro de grão. Os midianitas sentiam o cheiro. Mas agora o inimigo está lá na eira e está dizendo: cadê Gideão? Porque eu não estou sentindo cheiro de trigo. A única coisa que o inimigo está sentindo é um cheiro de vinho que vem de um buraco apertado dentro da rocha. Porque o trigo de Gideão malhado dentro do lagar não cheira trigo, ele cheira uva. A terceira coisa que muda com o trigo de Gideão é o sabor. Porque se ele está separando dentro do piseiro de uvas, o grão agora tem sabor de suco de uva, de vinho. Aquele grão era amassado, misturado com azeite, feito um bolo assado e virava um pão. Mas o pão de Gideão ninguém provou. Porque o pão do trigo malhado no lagar era o único que tinha sabor de uva. O que eu quero dizer e orar sobre a tua vida e sobre a tua casa: quando você decide mudar de posição, aquilo que é colhido dentro do lugar apertado, dentro da rocha, é algo que Deus nunca fez com ninguém, mas Ele tem preparado para você. É algo que Deus ainda não realizou com ninguém, mas Ele tem reservado para você. Talvez Deus tenha colocado um sonho, um projeto, algo novo dentro do teu coração, e o medo tem te impedido de chegar lá. Deus me trouxe aqui só para te dar esse empurrãozinho. Pisa, entra, começa, faz, vai para o lugar apertado na rocha, porque Deus vai mudar a cor daquilo que é teu, Deus vai mudar o cheiro daquilo que é teu, Deus vai mudar o sabor daquilo que é teu. A essência ainda é a mesma, ainda é trigo, mas quando nós entendemos o posicionamento de Deus e vivemos no lugar apertado, buraco dentro da rocha, aquilo que nós semeamos lá é o novo de Deus sobre a nossa casa, é o novo de Deus sobre a nossa vida, é o novo de Deus sobre a nossa família. Feche os seus olhos, levante a tua mão direita. Eu quero profetizar algo de Deus. Há um tempo novo de Deus chegando sobre a tua casa. Há um tempo novo de Deus chegando sobre a tua família. Eu vou dar alguns segundos para você orar aí no teu lugar, aí no teu lugar. Comece a falar com Deus agora. Eu não sei aquilo que você tem colocado debaixo das mãos de Deus. Eu não sei o que é que você tem colocado debaixo da direção de Deus. Eu não sei quais são os planos que Deus tem trabalhado com a tua vida. Eu não sei o que é que Deus tem colocado como projeto no teu coração, mas eu sei de algo. Há um Deus que está esperando você entrar. Quando você entrar, Deus entra contigo. Quando você fizer, Deus faz com você. Quando você resolver iniciar, Deus vai iniciar junto contigo. Vai, eu vou dar alguns segundos para você orar. 2021 está aí, você está profetizando 2021, e eu sei que 2021, para quem decidir entrar no buraco apertado na rocha, será um ano de viver o extraordinário de Deus. Deus te preservou até aqui, é porque Ele já tem preparado algo novo para você, para a tua família, para a tua casa. Vai, eu vou dar alguns segundos para você orar. Enquanto nós adoramos, com a permissão do pastor, se coloque de pé, de olhos fechados ainda. Há uma atmosfera da glória de Deus aqui. Eu quero ser profeta de Deus para alguém. Há um tempo novo de Deus chegando para a tua casa. Você não vai mais viver no lugar das suas colheitas aflitas. Você não vai mais viver no lugar que parece que tudo dá errado, que você só perde, que as coisas não fluem. Não, nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele está querendo iniciar um novo tempo. É tempo de viver as promessas de Deus. Vai orando, vai orando. Aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei que não. Adore esse Deus, adore esse Deus. Não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Declare isso. Acontecer. Declare
declare isso nessa noite. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas vai se cumprir. Oh, caramba. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Coloque uma das mãos sobre o teu coração. Eu quero profetizar algo, eu quero orar a Deus. Espírito Santo de Deus, nós cremos na tua palavra. Sabemos que toda palavra saída desse altar, direcionada pelo Senhor, é uma palavra profética. E nessa noite a minha oração é para que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos. Eu sei, Senhor, que mudar de posição é difícil. Eu sei que sair da zona de conforto é difícil. Eu sei que é difícil tentar algo novo, mas eu vim aqui hoje para profetizar sobre a vida de alguém. Há um tempo novo, há um posicionamento novo, Senhor. Fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. Tira o medo, Deus. Coloca coragem, coloca vontade, coloque impulsionamento para fazer aquilo que o Senhor já predeterminou. Eu sei que o Senhor já separou e já preparou um buraco apertado no meio da rocha para cada um de nós. Eu sei que já há um lugar reservado para ser uma válvula de escape sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Mas o meu pedido nessa noite é que o Senhor dê fortalecimento, é que o Senhor dê ânimo, é que o Senhor dê garra, é que o Senhor dê força, e que 2021 seja um ano em que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Coloque a mão sobre a sua cabeça para profetizar e devolver o microfone a quem é de direito. Deus, eu profetizo que em 2021 a cor do nosso trigo vai ser diferente, o cheiro vai ser diferente, o sabor vai ser diferente, mas nós vamos viver as promessas de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa empresa. Eu creio. Se você acredita, levante a sua mão enquanto nós adoramos, exalte, glorifique, engrandeça ao nome daquele que vive e reina para todos sempre. Eu posso enfrentar